Para um segundo. Antes de tudo, eu quero que você tente fazer uma coisa. Tenta lembrar o que fez na quinta-feira de 2 semanas atrás. Não a quinta dessa semana. Essa daí ela é fácil. A retrasada. Aquela quinta específica. E aí? Já trava, né? Você fica ali raspando o fundo da cabeça. Quinta, 2 semanas atrás. Eu acho que eu tava... E na maior parte das vezes, não vem nada. Vem um borrão. Você sabe mais ou menos o que provavelmente rolou. Porque toda quinta é mais ou menos igual, né? Mas lembrar de verdade daquele dia, com alguma coisa que separe ele de outros 1000 dias parecidos, não tem como. E olha, eu não tô fazendo isso pra te dizer que você tem memória ruim, não é isso. O problema é bem mais esquisito que isso. E é sobre ele que esse vídeo inteiro vai ser. Porque não é só uma quinta. Tenta lembrar do mês passado. Um mês inteiro. Pra muita gente, vai ser só uma mancha, um borrão cinza de 30 dias. 30 dias em que você estava vivo, acordado a maior parte do tempo, sentindo as coisas. E sobrou o que na sua cabeça? Um resumo de uma linha. Ah, foi mês de aula, foi mês de trampo. 30 dias da sua vida apertado numa frase de 4 palavras. E você faz isso com naturalidade, como se fosse normal. Um pedaço inteiro da sua existência simplesmente não deixar marca nenhuma. Eu também faço. Não tô te olhando de cima. Eu caio nisso igualzinho. Eu sentei para tentar reconstruir meu mês, dia por dia. Antes de gravar isso, eu consegui uma coisa ou outra. Lembrar de uma conversa. Lembrei de um dia que deu errado, um dia que deu certo, um dia feliz. O resto, o grosso, simplesmente evaporou. Não foi porque os dias foram ruins, foi porque eles foram todos iguais. E o que é igual, a cabeça não guarda. Aí tem aquela parada que todo mundo já sentiu e fala sem dar muita bola. Quando você era criança, um ano demorava uma eternidade para passar. As férias de julho não acabavam, nunca. Um sábado durava um século. Você ficava entediado de tanto tempo livre. E agora? Agora você pisca e já é fim de ano. Você jura que faz umas 3 semanas que era janeiro. E quando vê, tá todo mundo falando que o ano voou. Todo dezembro é a mesma frase. Da boca de todo mundo. Nossa, esse ano passou voando. Pois é, eles passam. Inclusive, estou gravando esse vídeo em junho. E sim, passou voando. E cada ano passa mais rápido que o anterior. A gente fala isso como se fosse só uma curiosidade boba da vida adulta chegando. Não é. Tem uma coisa pesada escondida embaixo dessa frase de fim de ano. E é aí que eu quero chegar. Então, por que o tempo faz isso? Por que a infância foi tão longa e agora os anos somem? A explicação que mais gente que estuda o assunto aceita é simples, mas ela mexe com tudo, então segura. A tua cabeça não mede o tempo pelo relógio, ela mede pela quantidade de coisa nova que acontece. Primeira vez que você faz alguma coisa, o cérebro liga todas as câmeras, grava em qualidade máxima. Tudo é novidade, tudo importa, ele anota cada detalhe, porque ainda não sabe o que vai ser útil depois. É por isso que você lembra com uma nitidez quase dolorida do primeiro dia de aula, numa escola nova. Da primeira vez que você gostou de alguém de verdade, da primeira vez que você saiu sozinho sem ninguém saber pra onde. São lembranças cheias, tem cheiro, tem cor, tem textura. 10ª vez que você faz a mesma coisa, o cérebro desliga as câmeras. Ele pensa, traduzindo para o português, mais ou menos assim: isso eu já tenho, já salvei. Esse arquivo não preciso gravar de novo. E para de anotar. Te bota no piloto automático e usa aquela energia para outra coisa. E é exatamente por isso que o mês passado sumiu da sua memória. Não foi distração, não foi você ser desligado, foi a 100ª repetição da mesma semana. A tua cabeça não desperdiça a memória nova com coisa que ela já viu 100 vezes.
Agora junta as duas pontas e olha o tamanho disso. Por que a infância durou tanto? Porque tudo era a primeira vez. Todo dia tinha coisa nova, então todo dia foi gravado inteiro. Quando você olha para trás, tem um caminhão de lembrança. E caminhão de lembrança, o cérebro lê como isso foi muito tempo. E por que esse último ano passou voando? Porque foi quase tudo repetição. Pouca coisa nova foi gravada. Quando você olha para trás e quase não acha registro, o cérebro lê como isso foi rapidinho, mal aconteceu. Quer dizer uma coisa que dói um pouco. O ano não passou rápido porque foi rápido. Ele passou rápido porque você quase não esteve presente nele. Os dias não foram curtos, eles foram apagados. E aquela frase fofa de fim de ano, nossa, esse ano voou, traduzida sem o tom simpático, quer dizer, passou mais um ano da minha vida e eu mal estava aqui para ver. E é nesse ponto que eu quero te apresentar um cara que pensou nisso de um jeito que ninguém nunca mais conseguiu repetir. Nietzsche. E calma, eu sei, todo canalzinho de filosofia joga o nome do Nietzsche para parecer profundo e metade nunca leu uma página. Eu vou tentar não fazer esse teatro, vou te contar uma ideia dele, uma só. Porque ela é o espelho mais cruel que já inventaram para esse problema do qual a gente está falando. O cara não teve uma vida fácil, longe disso. Vivia mais ou menos sozinho, doente direto, com dores de cabeça que duravam dias, a vista falhando até quase cegar no fim. Mudava de pensão barata em pensão barata pela Europa. Escreveu obra atrás de obra que quase ninguém leu enquanto ele estava vivo. O reconhecimento de verdade só veio quando ele já tinha perdido a razão e não dava mais para ele saber. Então não é uma influência de palco te vendendo positividade. É um cara que apanhou da vida e ainda assim ficou pensando nela até o fim. E esse cara aí te fez a seguinte pergunta. Imagina que numa noite qualquer dessas, em que você tá deitado meio vazio, sem sono, encarando o teto, aparece uma voz. Chama do que você quiser. Um espírito, um demo, tanto faz. E essa voz que te diz, essa vida que você está vivendo é exatamente essa, do jeitinho que ela é, você vai ter que viver de novo e de novo, infinitas vezes. Cada dor, cada quinta-feira esquecível, cada vez que você abriu o aplicativo sem motivo, cada briga idiota, cada manhã apertando o botão de soneca 3 vezes, morrendo de preguiça, cada noite rolando a tela até dormir, tudo igual, a mesma ordem, para sempre. Em loop, sem fim. E a pergunta dele não é, isso é verdade? Não interessa se o universo se repete de verdade. Isso é papo de física, esquece. A pergunta dele é outra. E é ela que pega de jeito. Como é que você reagiria se ouvisse isso? Você ia desabar? Ia sentir um pavor no estômago, tipo, de novo não, pelo amor de Deus, isso tudo de novo para sempre? Não. Ou você ia, sei lá, só dizer, manda ver, repete quantas vezes quiser, eu encaro. Porque a resposta que sobe na tua barriga, antes de você pensar, antes de você arrumar uma justificativa bonita, te diz tudo sobre a vida que você andou construindo. Se a ideia de repetir esses teus dias para sempre te dá um frio na espinha, isso é informação. Não é a voz te amaldiçoando, é um termômetro. Tá te dizendo que você montou a vida que você mesmo não aguenta viver 2 vezes. E eu já sei o que você vai pensar. Eu sei. Mas é claro que tem repetição. Não posso reinventar minha vida toda santa semana. Eu tenho aula, tenho horário. Eu moro com meus pais. Eu nem decido metade das coisas do meu dia. A rotina é o que segura tudo de pé. E você tá certíssimo, tá mesmo? E é aqui que eu preciso parar e ser honesto com você. Então fica parecendo que eu tô vendendo a ideia idiota de que toda repetição é morte, que rotina é coisa de gente morta por dentro, e que você devia largar tudo e viver sendo imprevisível e selvagem todo dia. Não é isso? Isso seria mentira e sinceramente insuportável de viver. Tem repetição que é esqueleto de uma vida que presta, o ritual, o de sempre.
A comida que você gosta, a série que você vê quando tá mal, a pessoa que tá sempre lá, isso não apaga você, isso te sustenta. Tem gente que acha uma paz enorme exatamente no conhecido, no repetido, e tá ótimo, sério. O problema nunca foi a repetição em si, o problema é a repetição que você não escolheu e que você nem percebe mais. É a diferença entre um hábito e um como. Um hábito você dirige, o como dirige você. Uma é cadeira velha, confortável, onde você senta porque quer. A outra é você ter, devagar, sem perceber, virado parte da cadeira. E aqui tem uma pergunta que incomoda mais do que tudo que eu falei até agora. Se o loop é tão ruim assim, por que a gente cai nele com tanta facilidade? Por que mudar uma coisinha que seja é tão difícil, a ponto de quase ninguém conseguir? E a resposta não é a que todo mundo dá. Não é que você é largado, sem força de vontade, sem disciplina. Esquece isso. Tem uma coisa bem mais funda embaixo. A verdade é que a repetição é segura. O que você já conhece não consegue te machucar, não te surpreende, não te assusta, não te deixa numa saia justa. Você já sabe como aquilo termina. A mesma quinta-feira de sempre é sem graça, mas ela é mansa. Ela não te cobra nada. Já o novo é uma porta. E atrás de uma porta pode ter qualquer coisa, inclusive você se dando mal. Você tentando uma parada e sendo ruim nela. Você fazendo o papel de bobo na frente de alguém. Você descobrindo que não era tão bom quanto achava que era. E com a tua idade, esse pesa o dobro. Eu vou te falar na lata. Sempre alguém pronto para te achar cringe, para achar que você tá se esforçando demais, que você tá querendo ser o que não é. E aí o que sobra? Você fica no que você já sabe fazer sem passar vergonha. O loop vira bunker. Você se tranca lá dentro porque lá dentro ninguém ri de você. E teve um cara que descreveu essa sensação melhor do que qualquer um. Um dinamarquês melancólico que viveu mais ou menos enfiado dentro da própria cabeça. Largou a única mulher que ele amou de verdade e passou o resto da vida sozinho, escrevendo sobre angústia, sobre medo, sobre o que dá na gente quando olha para a própria vida e não sabe o que fazer com ela. Morreu novo. E ele falou uma coisa que eu vou parafrasear bem livre, porque do jeito dele é mais bonito, mas é difícil de pegar. Ele dizia mais ou menos assim: medo e angústia não são a mesma coisa. Medo tem endereço. Você tem medo do cachorro, da prova, daquela pessoa específica. Medo tem um alvo. Já a angústia não tem alvo nenhum. A angústia é o que dá em você quando olha para tudo que você poderia fazer, para tudo que poderia virar, para todas as portas abertas ao mesmo tempo. Ele chamou isso, mais ou menos, de a tontura da liberdade. Pensa numa pessoa na beira de um lugar bem alto. O que dá nela não é só medo de cair, não. É uma tontura esquisita por causa de todas as possibilidades, do tamanho do vazio ali na frente, e saber que ela poderia até pular se quisesse. E sabe o que a pessoa faz para essa tontura passar? Ela se agarra no corrimão com força. A rotina é o corrimão. O loop é o corrimão. Toda vez que a vida abre uma possibilidade nova na tua frente e te dá aquela tontura, aquele frio na barriga, aquele e se der errado, você estica a mão e agarra no que é conhecido, o de sempre, a mesma quinta-feira, e a tontura passa. Dá um alívio. É por isso que é tão difícil largar, não é fraqueza, é alívio. E isso muda tudo, porque quer dizer que o loop nem sempre é uma das coisas que fazem com você. Às vezes é uma coisa que você procura, de propósito, para fazer a tontura parar. E isso é mais pesado de engolir do que a ideia de ser só uma vítima do automático, porque significa que tem uma parte de você que prefere o pequeno. O pequeno é mais quieto. E olha, eu não estou te julgando por se agarrar no corrimão, a tontura é real, eu me agarro também. Todo mundo se agarra de vez em quando. Só não chama isso de, eu sou assim. Não é quem você é o que você faz quando fica com medo. E essas duas coisas são bem diferentes. E aqui
tem a única boa notícia que esse vídeo te deu até agora. Então preste atenção nessa parte que ela é a mais importante. Aquele borrão, o mês que sumiu, o ano que voou, aquilo não é a prova que a tua vida é vazia, de que não tem nada nela que preste. Lembra que eu falei do cérebro? Ele não apagou aqueles dias porque eles foram horríveis. Ele apagou porque você não deu nada de novo para ele anotar. E a vida estava lá. Você só parou de tirar foto dela. E isso quer dizer que o conserto é absurdamente mais barato do que parece. Você não precisa de uma vida nova. Não precisa de uma reviravolta. Não precisa de dinheiro. Não precisa ir embora para lugar nenhum. Não precisa esperar virar adulto e poder fazer tudo. E agora era a parte que eu deveria te dizer para fazer uma grande mudança, encontrar seu propósito, sair correndo atrás de seus sonhos. Peraí, não. Isso aí ficou com cara de legenda motivacional. Apaga isso da tua cabeça, deixa eu te falar como gente de verdade. A real é bem mais sem graça que qualquer plano bonito. É o seguinte, amanhã escolhe uma coisa pequena do teu dia automático e faz diferente, uma só. Vai para a escola ou para o ponto de ônibus, por uma rua que você nunca foi antes, mesmo que demore um pouquinho mais. Senta num lugar diferente, almoça uma coisa que você nunca comeu, responde aquela pessoa de um jeito que não é o teu padrão. Qualquer coisa miúda, qualquer coisinha, desde que seja nova. E vai dar aquela tonturazinha, viu? Aquela, pra quê? Deixa pra lá, do que adianta? Essa é a mão querendo agarrar no corrimão. Deixa ela no ar dessa vez, só dessa vez, só nessa coisa pequena. Não é porque a rua nova tem mágica, não é nada de especial na rua. É que a tua cabeça que estava com a câmera desligada vai ser obrigada a ligar ela de novo. Coisa nova, ela grava. E de repente aquele dia não vai sumir no borrão. Vai virar uma quinta-feira que você lembra, no meio de 500 que você esqueceu. Você vai ter de novo um dia de vida que ficou registrado, que é seu. Parece pouco, eu sei que parece ridículo de pequeno, mas a coisa que está apagando os teus anos não é grande e dramática. Ela é miudinha e acontece todo dia no silêncio. Então o que reverte ela também começa miúdo. Não é a virada de vida épica, é a rua. Não vai largar tudo, não vai fazer promessas gigantes que você não vai cumprir e depois vai se odiar por não cumprir. Começa pela rua. E agora eu tenho que ser honesto contigo, senão era muita cara de pau da minha parte. Eu falo isso tudo com confiança, que talvez tenha te dado a impressão de que eu vivo desperto, presente, marcando cada dia. Eu não vivo, não. Eu tô tão no automático quanto você, em um monte de coisa. Tem uma semana inteira que eu não lembro de nada. E olha a ironia. Fazer esse vídeo um dia vai se tornar rotina também. Vai ter uma parte de mim que vai gravar no piloto automático, igual qualquer outra coisa na vida, qualquer outra obrigação. Quer dizer que eu tô aqui falando por 20 minutos ou mais, o vídeo inteiro, sobre não viver no automático, enquanto estou no automático. Então não vou bancar o iluminado, eu falho nisso direto. E é exatamente aqui que eu deveria te entregar aquela frase, né? A frase redonda de fechamento para você printar e botar no story por cima de uma foto bonita. Aproveite cada segundo. A vida é agora. Alguma coisa assim. Eu não tenho essa frase para te dar. Não é frescura. Ela não existe mesmo. Ninguém aproveita cada segundo. Isso é impossível. E cansa. Ninguém faz. A parte que importa desse vídeo todinho não tá em nenhuma frase que eu falei aqui. Ela vai chegar sozinha depois, no momento que eu não tenho como adivinhar. Provavelmente num dia comum, sem nada de especial, quando você menos esperar. Eu não vou estar lá para ver. Daqui a pouco eu vou desligar aqui, cair no meu próprio automático, igualzinho a você. A única diferença, talvez, a única mesmo, é que hoje eu vou tentar mudar uma coisa pequena. Sei lá. Quem sabe pode ser uma rua. Talvez funcione. Talvez eu esqueça e caia no de sempre.
Mas hoje eu pelo menos lembrei que dá pra escolher.